Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícias, mas antes de começar, clica no inscreva-se aqui embaixo, botãozinho vermelho e ativa o sininho assim você não perde nenhum vídeo novo. E vamos lá, começando pelo UFC 248, que aconteceu nesse último final de semana, tivemos ali Israel Adesanya contra Yoel Romero, Weili Zhang contra Joanna, entre outras lutas, enfim, já falamos aqui, já fiz vídeos de resultados e agora é para trazer algumas notícias pós-evento, porque tem a coletiva, né, pós-evento, então a Adesanya dá entrevista, o Romero, o Borrachinha estava por ali, também deu muitas entrevistas, o próprio Dana White também deu entrevista e também falou sobre essa luta, então eu vou falar sobre tudo isso aqui. Começando pelo Israel Adesanya, que claro, ali na entrevista pós-evento, né, acabou respondendo algumas perguntas sobre a performance dele, onde ele, claro, defendeu a performance dele, disse que ele fez o que ele tinha que fazer, ele como campeão ali fez uma luta segura, né, manteve a distância, disse que atacou bastante a perna ali do Romero, realmente ele focou bastante nesse argumento, que foi onde ele causou mais danos, né? Se a gente vê ali a perna do Romero, fica nítida que ela foi realmente bem machucada, diferente do rosto do Romero, que não ficou tão machucado assim. Então ele defendeu essa performance dele, disse que o Romero que ficou bem passivo ali, etc. Enfim, defendeu o lado dele, assim como o Romero também acabou falando a mesma coisa, dizendo que foi o Adesanya que correu, o Adesanya que fugiu da luta ali o tempo inteiro. Bom, independente de quem ficou correndo ou não, a luta foi ruim, né? Eu acho que os dois erraram, acho que os dois poderiam realmente ter feito uma luta mais emocionante. No fim, teve muito valor ali, muita coisa antes da luta, né? Muita valorização ali do combate, provocação, encarada e não sei o que, e na hora da luta os dois ficaram ali completamente passivos, né? Mas enfim, voltando para as declarações do Adesanya, ele acabou, claro, falando sobre o Borrachinha, falou que o Borrachinha é muito ruim fazendo trash talk, né? Acabou criticando aí o trash talk do Borrachinha, acabou falando, claro, sobre essa possível luta entre eles, que deve ser o próximo combate, acabou fazendo referência ali à pouca envergadura, né, do Borrachinha, que é o comprimento do braço, disse que o Borrachinha provavelmente na luta entre eles vai vir para cima dele, e o Adesanya disse que vai conseguir aí realmente atingir bastante o Borrachinha. E também tem um detalhe que eu queria trazer para vocês, né? Eu não estou falando exatamente quais são as declarações, não estou lendo, porque a notícia está no MMA Fighting, está em inglês, então ao invés de traduzir e ficar lendo aqui, eu estou dando um resumo e dando a minha opinião. E o que eu queria dizer é que o Adesanya colocou uma coisa interessante, aliás ele postou até nas redes sociais, além de ter falado na coletiva. Né? Quando ele enfrentou o Kelvin Gastelum, no final das contas foi eleita a luta do ano. E quando ele enfrentou o Romero, acabaram elegendo ele como a luta mais chata do ano. Então ele disse, será que o problema sou eu? Né? Porque quando eu quando eu enfrentei o Gastelum, a luta foi boa. Quando eu enfrentei o Romero, que não foi. Então, o que ele quis dizer? O Gastelum entrou ali e buscou a luta. O Gastelum foi para cima os 5 rounds. Ele avançou, ele inclusive rompeu a barreira da envergadura ali, atingiu demais o Adesanya, machucou o Adesanya, e o Adesanya, por ser um contra-golpeador, acabou também atingindo bastante o Kelvin Gastelum, então teve um combate. E com o Romero, o que aconteceu, né? O Adesanya é um cara do contragolpe, e o Romero ficou ali querendo contra-golpear também, né? Esperando o Adesanya vir para cima, o que no final das contas é uma estratégia até inteligente, só que ele ficou passivo demais, né? Ele poderia também ter ido um pouco mais para cima. Então, o Adesanya acabou fazendo essa comparação, né? Com o Kelvin Gastelum, como foi a luta, e com o Romero, que foi assim, né? E aí ele acabou, claro, dizendo que o Borrachinha provavelmente vai para cima dele. Então, provavelmente, segundo o próprio Adesanya e segundo o próprio Borrachinha, essa luta vai ser mais emocionante entre eles. Por quê? Porque o Borrachinha não vai fazer o que o Romero fez. Ele provavelmente vai buscar a luta, ele vai pra cima, ele vai fazer o que o Gastelum fez, que é tentar encurtar a distância e atingir o Adesanya. Então, a chance é de que essa próxima luta, né, Adesanya e Borrachinha, seja muito mais emocionante. E para fechar aqui a parte do Adesanya, ele disse que a luta ser em julho, que é a sugestão do Borrachinha, para ele está ok, que é o mês do aniversário dele. Ele disse que acha que consegue fazer isso porque ainda a gente está no começo de março, então teria tempo. Então, aparentemente, o próprio Adesanya aceita fazer a luta aí na semana internacional ali que o próprio Borrachinha acabou sugerindo. Então, os dois aí têm uma convergência de data e eu espero que essa data se concretize, porque não está tão distante assim, né? Dá tempo ali do Adesanya se recuperar, fazer o camp e acabar enfrentando o Borrachinha. E como é uma data sugerida pelo Borrachinha, eu acredito que seja a data ideal para ele também estar 100% recuperado. Ele disse que já está, né? Mas enfim, para estar recuperado e com um camp completo, que é justamente para os dois entrarem ali para fazer a luta 100%, para não ter depois nenhum argumento
argumento do tipo, lutei com dor aqui, dor ali, quebrado aqui, quebrado ali, né? E agora vamos para a parte do Borrachinha. Como eu disse, o Borrachinha estava lá presencialmente, o Adesanya viu ele ali, na hora da entrevista dentro do octógono até procurou o Borrachinha, mas o Borrachinha já não estava mais por ali, né? Mas o Borrachinha deu algumas entrevistas, falou sobre a luta, né? Ele disse aí que a luta, ele disse em inglês, né? Deu a entrevista em inglês, aliás, ele vem melhorando bem o inglês dele aí, né? E ele acabou dizendo que a luta foi horrível, né? Ele fez inclusive uma postagem no Instagram depois, etc. Disse que se sentiu envergonhado com aquela luta, disse que o Adesanya não fez nada durante aquela luta e disse, aí segundo o próprio Borrachinha, né? Essa é a opinião dele, que o Adesanya é o campeão que mais envergonha ali, é o campeão, o pior campeão que ele teria visto e etc. Disse que ele não fez nada e ressaltou um pouco ali mais a performance do Romero e tal. Enfim, eu concordo com o Borrachinha, não tem nem como não concordar, a luta foi horrível, eu senti também uma espécie de, entre aspas, ele usou a palavra vergonha, né, envergonhado de ter visto aquela luta, eu me sinto mais ou menos nessa posição, meio constrangido, né, com aquela performance, daquela vergonha alheia, porque eu fiz a live aqui, né, muita gente aí que está assistindo esse vídeo agora deve ter assistido a live, e realmente foram 5 rounds onde basicamente, como eu estava até meio que narrando a luta, eu não tinha nem o que falar, porque foi um round, o primeiro, por exemplo, que não teve nem 10 golpes conectados, então ficou os dois ciscando ali, né, vou ou não vou, vou ou não vou, então realmente foi uma coisa bem triste, né, uma luta bem... Aliás, o pior foi que não um contraste com a luta anterior, porque a luta anterior das meninas praticamente teve 400 golpes lançados por cada uma delas durante o combate inteiro, as duas se atingiram, se machucaram e entregou uma luta sensacional, e aí a gente estava com uma expectativa alta e criou esse contraste ainda de uma luta para outra, e aí foi essa luta horrível entre eles, né, então o Borrachinha acabou criticando aí com total razão, né, realmente ele tem que criticar, e no final das contas ele continuou ali dando algumas realmente declarações e tal, mas enfim, nada além do que eu queria dizer aqui, que era a data principalmente, e ele dizendo que realmente não gostou da performance e que ele está pronto aí para pegar o Adesanya. E agora a gente vai para a outra parte, para o outro lado da história, que não é o Romero, porque o Romero já meio que disse também o que ele falou, mas eu queria trazer aqui o que o próprio Dana White disse, né? O que ele achou dessa luta, e ele ficou bem decepcionado. Ele disse que ficou ali chocado com a performance do Yoel Romero. Ele disse que aquela ali provavelmente era a última oportunidade do Romero de se tornar campeão, e ele, no final das contas, não fez ali muita coisa. Segundo o Dana White, ele teria que ter sido mais ativo, afinal de contas, era a última oportunidade do cara, o cara já tem 42 anos, então ele acabou ficando um pouco passivo, e ele disse que o Adesanya fez a luta dele, ele fez a luta inteligente, ele como campeão ficou ali na distância, fez a luta segura, golpeou ali o mais longe possível e acabou causando alguns danos ali na perna do Romero, então que o Adesanya realmente não tinha por que ele se expor ao Romero, já que ele era o campeão. Quem deveria ter se exposto, né, quem era o desafiante, quem queria o cinturão, quem deveria impressionar, buscar a luta, buscar o nocaute, era o Romero, e o Romero realmente acabou não fazendo isso. Aliás, eu só assisti os 2 primeiros rounds, né, ele acabou vencendo, mas ele ficou completamente parado. E o Dana White ainda acabou comentando sobre uma declaração do Romero, onde o Romero disse que pretendia lutar ali por mais 10 anos, e lembrando que ele tem 42, né, vai fazer 43 já, mas o Dana White acabou dizendo que depois dessa performance, que ele acha difícil ele acabar se apresentando por mais 10 anos, que realmente olhando a performance que ele teve agora, que não faria muito sentido, mas que se ele espera, né, que o Dana White espera aí que na próxima atuação do Romero, ele mostre o Romero realmente que ele é, né, e não esse da última performance. Lembrando, né, é só a gente pegar algumas outras lutas do Romero, como teve com o Whittaker, como teve também as duas, né, com o Whittaker, como teve com o Rockhold, com o Weidman, que realmente o Romero, beleza, fica passivo em alguns momentos, mas geralmente ele é bem mais agressivo, é só a gente assistir ao que eu falei, com o Whittaker ia pra cima, mas o Romero realmente acabava respondendo e também ia pra cima, né, então não ficou tão passivo, e olha que o Whittaker também tomava cuidado com a distância, né, no fim juntou as duas coisas, tanto o Romero ficou parado quanto o Adesanya, não dá nem pra só culpar o Romero, que foi mais ou menos o que o Dana White fez, né, dizendo que o Adesanya fez a luta 100% que ele tinha que fazer, é uma luta inteligente na distância, eu acho sim que o Romero errou, que ele deveria ser mais agressivo ainda, mas não tem como também não dizer que o Adesanya foi passivo, eu acho que ele fez o certo de ficar na distância, ser conservador, tomar cuidado, não dá pra tomar porrada de graça do Romero, eu sei disso, mas eu acho que faltou um pouco mais também ali de vontade do Adesanya de encurtar, né, então assim, pra mim foi culpa dos dois, né, os dois ali meio que ficaram vou, não vou, vou, não vou, e a luta acabou saindo ruim, né, então é aquela coisa, né, beleza, se um deles fosse um pouco mais agressivo, automaticamente o outro já ia ser obrigado a lutar, né, se o Romero o tempo inteiro andasse pra frente e fosse buscando a luta
luta, como ele fez mais ali no quinto round, que ele realmente acabou buscando mais a luta, e o Adesanya acabou correndo um pouco mais, se a luta inteira fosse assim, aí sim eu acho que caberia uma crítica ali ao Adesanya, porque ele estaria só, entre aspas, correndo realmente. Agora, não tem como falar isso, porque os 2, 3 primeiros rounds não foi isso que aconteceu, né? O Adesanya fez a manutenção da distância e o Romero realmente ficou ali passivo também, né? Não quis andar pra cima. Enfim, foi um conjunto, pra mim, dos dois, né? Erro dos dois lados. Mas essas são as notícias que eu queria trazer relativas a esse UFC, a esse combate em si, né? Tem outras notícias que eu vou trazer aqui em outros vídeos, então fiquem ligados, por isso que eu falo pra vocês se inscreverem e ativarem o sininho. E agora, Romero e Adesanya é uma luta que ficou pro passado. Já foi, já aconteceu. Vamos agora esperar o próximo combate, que é contra o Borrachinha. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que vai ser melhor do que esse confronto entre Romero e Adesanya. Eu acho que o Borrachinha não vai fazer uma luta de 5 rounds ali totalmente dosada. Pode ser que ele até dose um pouco no começo, porque ter gás para 5 rounds não é fácil, ainda mais que a gente viu que o Borrachinha contra o Romero cansou em uma luta de 3 rounds, então talvez o Borrachinha surpreenda e comece um pouco mais devagar, mas eu também não sei se ele vai fazer isso, porque a gente sabe que o Borrachinha é um cara realmente bem emocional, né? Então pode ser que ele esteja com tanta vontade de bater no Adesanya que ele já comece o primeiro round ligado no 220, o que faria a luta muito interessante, porque de um lado seria o Borrachinha caçando o tempo inteiro o Adesanya e o Adesanya de novo tentando manter o controle ali da distância e tentando contra-golpear. Então eu acho que o combate entre Borrachinha e Adesanya está muito mais para um combate Gastelum e Adesanya de qualidade do que para Romero e Adesanya. E eu espero que assim seja, senão será mais uma decepção, né? Mas enfim, deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreve no canal e ativa o sininho e deixa o seu like também, que é muito interessante. Muito interessante não, muito importante. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!